Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo a mais este vídeo da série sobre eletromagnetismo aplicado. Estaremos vendo campo elétrico estático, o último vídeo da série com exercícios resolvidos e comentados sobre o assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos toda semana. Os objetivos dessa série incluem apresentar 3 exercícios resolvidos sobre campo elétrico estático, como apoio ao estudo do eletromagnetismo. Na verdade, não são 3 exercícios, são 3 exemplos. Nesse último exercício, por exemplo, agora que veremos neste vídeo, nós vamos ter 5 exercícios baseados no exemplo do vídeo anterior. Nós vamos também desenvolver uma metodologia de resolução de exercícios de campo elétrico estático. Os assuntos da série: já vimos exercícios simples e sem solução analítica em 2 partes, vimos um campo que depende da distância e agora a segunda e a última parte de uma solução utilizando composição vetorial simples. O objetivo deste vídeo é apresentar, na verdade, 5 exercícios resolvidos sobre campo elétrico estático devido à placa carregada e apresentar um exemplo de composição vetorial simples. O assunto: campo elétrico da placa carregada, o problema, o equacionamento do problema, e agora vamos ver alguns exercícios sugestivos interessantes e concluindo com algumas considerações finais. Aproveite, deixe o seu like, eu agradeço, assim você está ajudando a desenvolver o canal, ajudando o canal a ser mais conhecido em nosso próprio idioma. Obrigado. Aí estão as referências bibliográficas, deixe nos comentários qual é o livro de eletromagnetismo que você tem mais saudade, da escola técnica e da faculdade. Vejamos alguns exercícios sugestivos e muito interessantes. Primeiro exercício: veja a situação que nós analisamos no vídeo anterior. Temos a nossa placa carregada positivamente, uma partícula também carregada positivamente, existe uma força de repulsão entre a placa e a partícula. A placa não sai do lugar, a partícula se afasta de um ângulo alfa. Para a condição mostrada, qual é a condição que deve ocorrer para que a carga elétrica esteja no limite, no limiar de se afastar do plano carregado? Então, ela fica tocando levemente o plano, quase você deve talvez já tenha escutado falar em plano oscilante. Então, a partícula vai ficar mal e mal tocando essa placa. Qual é essa condição? Qual é a força elétrica? Qual é o campo elétrico mínimo que leva essa carga elétrica mal e mal tangencial ao plano vertical carregado? Vamos analisar o problema? Então aí está a situação. A partícula está tocando o plano carregado, então entre o centro de gravidade e o ponto de tangência é o raio R. Temos o ângulo alfa de afastamento, L é o comprimento do fio que segura a partícula e mais Q é a carga dessa partícula. A força elétrica não é suficiente para afastar a carga do plano, então ela está só tocando ali. Da geometria do problema, nós temos esse termo L mais R ao quadrado, em função de A ao quadrado e R ao quadrado. Como é que nós obtemos A? E quais são os parâmetros que estamos definindo dentro desse triângulo aí? O ângulo mínimo, o alfa mínimo, quando você tem a partícula tangenciando, estamos considerando a partícula esférica, esse é o tangente, o alfa mínimo que você tem. É o menor ângulo entre o fio de sustentação e o plano carregado. Então aí estão a geometria e o nosso problema. Nós agora temos que a alfa mínimo é o arco tangente do termo entre parênteses. Vamos agora ver a composição vetorial de forças que nós vimos no vídeo passado. Estou repetindo aqui. Temos a tangente alfa, da equação anterior nós vamos igualar, e agora a força elétrica mínima é dada por mgr sobre esse termo sobre o radical. E a força elétrica limite mgr sobre esse radical. Observe quem é essa força elétrica. Se a força elétrica do problema for maior do que essa força elétrica limite, a carga se afasta do plano. Pode ser que se afaste 1/1000º de milímetro, mas se afasta. Se a força elétrica for menor do que a força limite, a carga se mantém tangencial. Se não tivesse nem carga nenhuma, a partículazinha ia ficar encostada no plano, só por causa da ação da gravidade, do peso dela. O ângulo mínimo é dado por essa equação aí. O campo elétrico limite, está só tocando, é dado por essa equação. Vejamos agora o segundo exercício. Temos uma carga elétrica onde é dado a massa, o raio e a carga. Positiva, evidente, suspensa por um fio com 12 centímetros de comprimento preso a essa placa vertical carregada. Qual é a menor intensidade de campo elétrico que mantém a carga tangenciando o plano? É o problema que nós vimos na análise anterior. Vamos substituir os valores, temos as equações, o valor do campo, vamos substituir agora e obtemos que é um campo de 680,683 volts por metro. Nós simplesmente substituímos na equação de ES mínimo, lá em cima, os valores dados no problema. Qualquer campo elétrico normal à superfície maior do que 680,683 volts por metro vai afastar a carga do plano vertical carregado.
Se o campo elétrico for menor, ela continua presa aí. Nosso exercício 3 agora, nós temos que o nosso campo elétrico é de 830 volts por metro. É a mesma partícula, com o mesmo peso, mesmo raio, mesma carga, só que agora o campo elétrico é de 830 volts por metro. O que vai acontecer? Bom, o ângulo alfa agora é de 0,058 graus. Houve um afastamento. A menor distância é 0,122 milímetros. A distância entre a parte mais próxima ao plano é o D menos o raio, cerca de 0,022 milímetros. Vai ser difícil você medir isso com uma régua, mas você está vendo que as forças elétricas são bastante pequenas. Embora gigantescas na natureza, com essa massa, essa partícula, a distância de afastamento é muito pequena. Conforme nós calculamos no exercício 2, o valor do campo elétrico limite que mantém a partícula elétrica tangenciando o plano vertical carregado é de cerca de 680 volts por metro. Como o nosso exercício temos um campo de 830 volts por metro, superior ao valor limite, a partícula se afasta do plano carregado. Vamos para o quarto exercício. Temos agora a partícula com 12 gramas de massa, 1,2 nanocúbico de carga e o ângulo faz 18 graus com a placa. Vamos agora calcular a força de tração no fio, a força horizontal, o campo elétrico da placa para tal situação. Vamos equacionar, fazendo o que nós já fizemos no vídeo anterior, e aí obtemos que a tração é dada por 0,124 newtons. Essa é a força de tração sobre o fio. A força horizontal, FH, terceiro de alfa, cerca de 0,038 newton. A força horizontal é 0,038 newton. A força horizontal, neste caso, é a força elétrica de repulsão, que é Q vezes E. Logo, S é o Fe sobre Q, e o nosso campo elétrico é de 31.666.666,67 volts por metro. Estamos falando de um campo de quase 32 megavolts por metro. Observe como é difícil você equilibrar massas com campo elétrico. Está aí, cerca de 31,67 megavolts por metro. Podemos passar também para milímetro. 31,67 kV por milímetro. Se você trabalha na área elétrica, sabe que qualquer coisa acima de 1, 2 kV por milímetro já tem centelhamento. Nosso quinto e último exercício, nós temos a mesma partícula com 0,12 gramas, a carga de 1,2 microcoulomb, e agora temos um ângulo de 1,8 graus com a placa. Agora queremos saber qual o valor do campo elétrico sobre a partícula, o valor da força elétrica de repulsão e a densidade superficial de cargas na placa. É bastante semelhante ao exercício anterior. Nós aí temos o valor do nosso campo elétrico, bem menor agora. Temos a nossa força elétrica de menor que 0,4 newton, força elétrica de repulsão 0,3696 newton, e a densidade de cargas dada pela equação do campo elétrico, 5,42 vezes 10 a menos 10 coulomb por metro quadrado. 5,42 vezes 10 a menos 10 coulomb por metro quadrado. Então você vê que a partir do equacionamento do problema, fica bem mais fácil resolver esses exercícios. Como nós observamos, mesmo uma composição simples de força pode ter algumas nuances e possibilitar análise de efeitos interessantes. Qual é o campo elétrico mínimo que começa a afastar a partícula do plano? Quais os valores das forças envolvidas? Quais os valores encontrados em situações próximas da realidade? Embora o exercício não seja de evidente aplicação no cotidiano, serve para praticarmos a teoria e nos preparar para situações reais mais complexas. Se você tiver maior interesse nas áreas de telecomunicações eletrônicas, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Você vai encontrar mais de uma centena de exercícios propostos, resolvidos e comentados sobre o dB e unidades derivadas em aplicações de telecomunicações e eletrônica. O que nós vimos neste vídeo? Nós analisamos um problema simples de campo elétrico estático, bastante simples, composição vetorial simples, e analisamos algumas possibilidades e limites. Aproveite, deixe o seu like, contribua para o canal a se desenvolver. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Você encontra aqui no canal mais de uma centena de vídeos. Na verdade, você encontra um curso completo sobre propagação em antena. Você encontra vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, sistemas de telecomunicações, eletrônica aplicada e medidas em telecomunicações. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal, acionar o sino e vejo você no próximo vídeo. Obrigado.